Vasco derrotou o Marcílio Dias em Santa Catarina por 3-1 e está na segunda fase da Copa do Brasil. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. O Vasco não precisou ser brilhante para derrotar a equipe do Marcílio Dias em Itajaí, Santa Catarina, por 3-1 e passar para a próxima fase da Copa do Brasil. O primeiro tempo até pode ter sido um pouco mais difícil, o jogo podia ter terminado empatado, tal a quantidade de oportunidades criadas pelo time local, pelo time de Santa Catarina e pela falta de criatividade do time do Vasco. O Vasco não fez um bom primeiro tempo. A falta do Payet, que estava gripado, não pôde jogar, fez com que a armação do time do Vasco, com 2 pontas e mais o centroavante Verrete, 3 zagueiros e 2 volantes, perdesse a sua força. O Vasco parecia jogar com o regulamento embaixo do braço. Pode empatar, vou jogar para o empate. E aí fez um primeiro gol aos 10 minutos logo, o que deu a falsa impressão de que faria uma goleada facilmente. E isso não aconteceu. O gol foi a primeira jogada de ataque do Vasco efetiva. O Rossi vem pela direita, Verrete penetra pelo meio, ele fica esperando o Verrete passar e entrar na área, porque ele estava mais adiantado do que o centroavante. Quando ele percebeu que o Verrete estava de fato chegando na área para finalização, meteu a bola. E o Verrete empurrou 1-0, 10 minutos. Só que na primeira jogada de ataque do Marcílio Dias veio o empate, inesperado, surpreendente, dentro daquilo que é o grande problema do Vasco hoje, a marcação no meio da área. Jogando com um zagueiro de 1,70 m de altura, que é o Medel tem 1,71 m de altura. Isso não é altura, estatura para um zagueiro de área, que tem que disputar constantemente bola de cabeça contra os atacantes adversários. Veio o cruzamento do lateral esquerdo Ayrton e o grandalhão, centroavante Zé Eduardo, subiu nas costas do Medel e cabeceou. Antes houve um desvio de cabeça, aquela casquinha dada pelo camisa 7, o Pofo, e ninguém do Vasco lá para defender. Bola na rede, 1-1 com 15 minutos. E aí o Vasco caiu na real. Opa, o jogo não é tão fácil assim. E aí faltava a criatividade. Galdames jogando muito atrás, ele é um bom jogador de saída de jogo, mas jogando praticamente na mesma direção horizontal do Zé Gabriel. 3 zagueiros, 2 volantes e os laterais não atacavam. O Vasco não tinha força ofensiva. O segundo gol só foi acontecer aos 40 minutos, quando o Rossi bateu uma falta pela direita, o Verrete disputou a bola na área, bateu no braço dele, mas o braço aqui no alto, praticamente o ombro, tem como marcar a falta dessa maneira. E ela veio para trás, virou um passe para o Adson, que estava chegando para dominar essa bola na altura da marca do pênalti e bater cruzado, fazendo 2-1 para o Vasco. Aí veio o segundo tempo, intervalo do jogo, Ramon Dias mexe no time, tira o Paulo Henrique, ele tinha um outro lateral para colocar, o Puma Rodrigues, mas colocou Matheus Carvalho, puxou o zagueiro Rojas para a lateral e ficou com 2 zagueiros centralizados, Medel e Léo, uma linha de 4 apenas. Só que logo depois o Rojas se machucou e entrou o João Vitor, também de lateral. O Puma continuou na reserva. Eu tenho a impressão que o Ramon Dias se deu ao luxo de fazer experiência no time. O que eu vou fazer? Tem 2 laterais e um se machuca, coloca o outro lateral que está no banco. Não, ele fez uma experiência com um zagueiro, Rojas primeiro, João Vitor depois, jogando de lateral. Pelo menos arrumou o meio de campo, porque passaram a jogar o Esforça, o Galdames e o outro jogador, Matheus Carvalho, que é um canhoto que joga bem ali pelo lado esquerdo. Isso deu para, de certa forma, compensar a ausência do Payet. O Vasco criou um pouco mais e nessas criações, nessas jogadas de meio, surgiu a jogada do terceiro gol. O David já estava em campo no lugar do Rossi e foi ele que recebeu o lançamento do Galdames. Galdames é bom assim, do meio para frente, fazendo ou ele faz a infiltração na área, ou ele mete essa bola em infiltração para os atacantes, que foi o que aconteceu
David recebeu na área, olhou para o goleiro, viu a chance e tirou do goleiro do Marcílio Dias, o bom goleiro Felipe, e botou no canto fazendo 3-1. Ali o Vasco se tranquilizou, praticamente deu o jogo por vencido, tocou bola no final, entrou para Praxedes com fome de provar alguma coisa. Ele já foi titular desse time do Vasco, né? E entrou com aquela necessidade, com aquela intenção de provar, opa, tem um lugar para mim no time quando o Payet não jogar. E acho até que tem, porque ele é um jogador mais agudo, mais criativo, chega mais na frente. Chutou 2 bolas a gol perigosas, mas acabou não fazendo o seu gol. Vitória do Vasco, 3-1, vitória clássica, sem muito esforço no segundo tempo, quando o time do Marcílio também, com as substituições, se desorganizou. O Vasco se desorganizou num primeiro momento, mas pelo menos organizou o meio de campo. E aí conseguiu criar a jogada do terceiro gol, que tranquilizou. Não foi tão difícil assim, mas a tendência é que com o passar das rodadas, a segunda fase já vem um pouquinho mais de dificuldade, já são 2 jogos, é um jogo fora e um jogo em casa. Esse jogo foi apenas uma partida de jogo, aliás, a segunda rodada não, a segunda ainda é de um jogo só. A segunda rodada ainda é de um jogo só, porém o visitante perde a prioridade de jogar pelo empate, né? Tem que jogar pela vitória. Mas o Vasco tem condição de ir melhorando, arrumando o seu time, tendo o seu grande craque no time Payet jogando, de passando essas fases iniciais da Copa do Brasil, e cada fase é uma conta boa, fica mais rico o cofre do clube, 1.700.000 por essa vitória sobre o Marcílio Dias. Na segunda fase, o Pix ainda é maior. E o Vasco, então, vai chegando nas fases principais para alcançar, quem sabe, as oitavas de final. Quando aí, então, vai pegar times do mesmo top, times de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, o Vasco está na segunda fase da Copa do Brasil. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!